Fala galera, meu nome é Roberto Lemos, fundador do canal Minerando Dados, trazendo aqui para vocês curso de análise de dados na prática no exercício level 1 do módulo de Excel. Beleza? Vamos continuar nosso exercício aqui. Bom, na aula passada a gente resolveu o exercício 1 e preparou as bases. E dando continuidade, vamos ver os próximos exercícios. Se você quer ver o link da aula passada para seguir com a gente, vou deixar o link aqui. Se você não quer voltar, segue aqui com a gente, vamos lá para o exercício. Bora! Bom, vamos ver então agora o que ele quer da gente. Ele quer que a gente responda quantas cidades têm a renda per capita acima do salário mínimo e qual a representatividade disto, olhando sobre a ótica de país. Bom, então para responder essa pergunta a gente precisa descobrir qual que era a renda per capita do país em 2015, certo? Eu fui aqui no Google, vou colocar aqui a imagem para vocês aqui na frente. O salário mínimo no país aqui nesse período era de R$ 510. Bom, dado isso, vamos seguir aqui com o nosso exercício. Então, estando aqui com a nossa base, vou apagar aqui nosso campo de IBGE que a gente viu que não vai precisar na aula passada e vamos seguir. Aqui eu tenho o número de população, vou colocar aqui agora os valores da renda, que é essa coluna número de renda aqui nas nossas notas. Ela fala somatória de renda média domiciliar per capita em até 12 dígitos. Bom, dado esse contexto, como que a gente faz aqui na nossa base? A gente agora a gente tem total da renda, vou até configurar aqui como dinheiro do município, total de pessoas que vivem naquele município. Vamos então agora calcular, lembra do item calculado? Vamos então calcular a renda per capita. Vou chamar aqui de renda per capita. Beleza? E como que vai ser essa fórmula nossa? Vai ser o num renda que a gente descobriu que é o somatório da renda dividido pela densidade da renda aqui. Beleza? Vamos dar um OK aqui. Temos agora nossa renda per capita. E temos agora os valores por município. Então, se a gente classificar isso aqui, a gente vai ver que tem municípios que tem quase 2.000 de renda per capita e município com R$ 95 de renda per capita. Bastante variação. E aí, só que a pergunta que ele pediu pra gente foi quantos que dão acima do salário mínimo. Como a gente sabe que o salário mínimo está em 510, estava em 510 em 2010, então o que a gente vai fazer aqui? Vamos acrescentar umas linhas e a gente vai trazer então cidades acima do salário mínimo e população que mora em cidades que tem renda per capita acima do salário mínimo. Lembrando que aqui a gente está falando de população nas cidades acima do salário mínimo, não a quantidade de populações que recebem acima do salário mínimo. Legal? Como que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai fazer um count C, igual a gente usou nos outros módulos. Bom, limitei aqui, quero que ele seja o quê? Maior que o nosso salário mínimo. Beleza? Isso aqui é um hackzinho que eu testei, gente, que funciona para quando você quer usar um count maior aqui, usando o valor de outra célula. Legal? Se você não estiver conseguindo fazer isso aqui, você pode fazer direto aqui, não tem problema, ele entende também, tá? Mas eu faço esse hackzinho aqui, eu acho que fica mais simples de depois de precisar customizar o valor, etc. Legal? Então que eu tenho esse número de cidade e quanto que isso representa em população, então vou pegar aqui coluna de população, né? Em cidades que a renda, e aqui o critério dá para usar o hack novamente, que ele dá aqui quantidade de população que me dá isso. Então, vejo aqui que é 134 milhões de pessoas. Se eu for olhar isso aqui proporcional à quantidade de pessoas que a gente tem no Brasil, é até que uma população bem relevante. 71% das pessoas vivem em cidades que têm renda per capita acima do salário mínimo que essas pessoas recebem. Bom, essa aqui a gente mata a resposta 2. Vamos ver o que a resposta 3 quer da gente? Existe correlação entre renda per capita e índice de pobreza do município? Bom, onde que a gente acha aqui índice de pobreza? Vamos ver aqui nas nossas notas de renda. E a gente tem número de pobres, população com renda média domiciliar per capita menor que meio salário mínimo e tem pobre X, que é 1/4 salário mínimo. No nosso caso aqui, vamos pegar o meio, que eu já acho bem pouco meio salário mínimo, mais do que ela deveria ser também. O 1/4 está contido neste meio salário mínimo aqui. Bom, vamos voltar aqui então. Onde que está essa coluna? Está aqui na coluna H, não pobres. Vamos trazer esse valor aqui de não pobres, só que eu não vou trazer o valor absoluto. Eu vou trazer já o percentual de pessoas de cada município que vive na pobreza para já comparar com a renda per capita mínima. Então a gente vem aqui de novo em campo calculado. Vamos colocar aqui então percentual pobreza. E vamos usar a seguinte coluna então, a gente vai colocar aqui número de pobres, certo? Dividido pela minha população. Então, vou dar um OK aqui. Obviamente ele trouxe em valores percentuais, a gente precisa configurar.
e que eu tenho meu percentual de pobreza, certo? E na pergunta ele traz o questionamento se existe correlação. O que é correlação? Correlação... Bom, o Google nos diz que correlação é correspondência de similitude, analogia entre pessoas, coisas e ideias relacionadas entre si. Quando a gente olha aqui, vendo aqui ó, no pesquisa de correlação, ele traz aqui uma abordagem que diz sobre correlação positiva, que é quando os dados se agrupam e é explicado por uma determinada regra. Quando não tem nenhuma correlação, os dados são totalmente explícitos. Quando existe até uma correlação, mas ela não é linear. Tem os coeficientes de correlação, vou colocar aqui para vocês também, que a gente pode observar aqui, que vem aqui da UFPR, que ele dita que de 0 a 0,19 correlação bem fraca, que o p-valor, eu vou explicar isso para vocês, é de 0,29 fraca, 69 moderada. Vamos pensar só no que a gente só vai considerar se for uma correlação forte, que é de 70 a 89, de 90 a 100 é uma correlação muito forte, ou seja, vai explicar uma variável é explicada pela outra, se a gente for trabalhar nessas duas vertentes aqui, beleza? E aí ela pode ser uma correlação negativa e uma positiva, ou seja, se uma diminuir a outra sobe, ou as duas serem positivas, que é, se uma aumentar, a outra aumenta também, beleza? Bom, vamos olhar isso aqui então e testar. E como que você testa isso aqui no Excel? Você tem uma fórmula que vem pronta, que ela dá aqui, ó, eu puxo aqui a correlação, passo a matriz 1, passo a matriz 2 e ele me dá a resposta aqui. Então olha que legal. Baseado lá no que a gente viu, eu tenho uma correlação negativa direta, que ou seja, quanto maior minha renda per capita, menor minha taxa de pobreza. Então, eu posso, com esta afirmação com uma correlação de 91 em dados reais, gente, isso aqui é super raro de acontecer, eu posso dizer que a minha renda per capita é totalmente ligado ao percentual da pobreza que eu tenho naquele município. Legal? Então, isso é uma informação interessante para quando a gente for olhar trocentas outras informações sociais, etc. Também for olhar alguma informação para investir em negócios, etc. E eu vou guardar esse nome de referência para futuras análises que eu faço. E aí, explicando para vocês visualmente também o que isso quer dizer na prática, vou colar valores aqui rapidinho só para plotar o gráfico, colocando aqui essa correlação graficamente para explicar o comportamento negativo. Vou alterar o tipo de gráfico aqui para combinação, colocar em outra linha, eixo secundário. É isso que a gente quer dizer, olha só. Enquanto uma informação está decaindo, vou aumentar aqui o zoom, e essa aqui não é linear, ela é exponencial, como vocês podem ver, depois ela fica linear. A outra sobe linearmente em relação à outra ponta, então por isso que elas têm uma correlação super forte, é negativa. Bom, beleza. A próxima pergunta é, existe uma correlação entre renda per capita e taxa de desemprego? Como será que a gente calcula? A primeira coisa é como que a gente calcula a taxa de desemprego, né? Vamos dar uma olhada aqui nas notas de renda. Olha só, tem duas informações de desemprego aqui que eu acho que pode ser que a gente use elas. A gente tem num desocupe, que é a população residente economicamente ativa de 16 anos e mais, que se encontra sem trabalho, então é o total de pessoas desempregadas, e DEM é a população residente economicamente ativa de 16 anos ou mais, ou seja, se eu dividir este valor por este aqui, eu tenho meu total de pessoas que deveriam estar trabalhando e o total que não está desocupado, porque eu não posso usar o número renda aqui, o da densidade de renda, porque eu tenho pessoas aposentadas e crianças consideradas nesse número. Então, estas duas vão me dar o percentual de pessoas que estão trabalhando, beleza? Como que a gente vai fazer isso aqui na nossa base? A gente pode vir aqui, criar mais um campo calculado, que vai ser o seguinte, então vamos colocar aqui, ó, percentual empregado, que vai ser o inverso do que der aquele percentual. Então, vou colocar 1 menos o valor que der de número de desocupados, certo? Pela minha densidade de pessoas que deveriam estar economicamente ativa, beleza? Vamos ver o que vai dar essa coluna aqui. Ele trouxe aqui, precisa converter para percentual, e aqui ele traz a soma do percentual de pessoas empregadas naquela região. E aí a pergunta, retomando aqui, é se existe uma correlação entre a renda per capita e a taxa de desemprego. Vamos tentar olhar aqui também a correlação disso. Vou trazer aqui minha resposta 4. Vamos olhar aqui a minha correlação da mesma forma como a gente fez. Então, vou pegar aqui renda per capita e o desemprego, ele dá 36% positivo. Vocês lembram que aqui 0 a 20 a 39 é uma correlação fraca, então não podemos nem considerar, não é relacionado. E aqui fazendo aquele exemplo gráfico de novo, vou colocar aqui combinação de eixo, e aqui a gente consegue perceber o porquê que não tem uma regra, ele é totalmente linear ali nas faixas dos 80 a 100. Eu vou colocar aqui no mínimo 50 no eixo secundário, então se eu coloco só 50% a mais pra cá, não tem regra, tá vendo? Ele é completamente disperso aqui, então a gente não tem informação relacionada a isso, então não podemos afirmar que isso é uma correlação. Essa também é uma outra informação interessante, que taxa de pessoas empregadas não necessariamente está ligado à renda per capita, ou seja, tem lugares que por mais que tenham emprego, não tem a capacidade de gerar renda. Bom, por enquanto essa aula vai ficando por aqui. A gente volta na próxima para terminar os exercícios. E se você está gostando, está achando interessante o curso, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve aí. Deixa também eu entender teu feedback se este módulo corrido de Excel e depois vir para as outras linguagens foi mais sentido para você. Se não, eu volto também ao formato que estava antes, sem problema nenhum. Esta aula vai ficando por aqui. Até a próxima e tchau!